Olá, caríssimos seguidores. Estamos aqui de novo, o canal BioCrio, sempre com o professor Eduardo, grande parceiro, e eu, representando o canal Professor Possani, para mais um vídeo de biomatemática. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre competição entre espécies. Duas populações competindo. Nós já fizemos um vídeo falando de cadeia alimentar, em que tem duas populações ou mais, mas que uma se alimenta da outra. Nós já fizemos um vídeo sobre dinâmica populacional, em que uma população sozinha cresce com as restrições do meio ambiente, que tem o conceito de capacidade logística. No vídeo de hoje, nós vamos falar da situação em que tem duas populações, elas não competem entre si no sentido de uma se alimentar da outra, não é presa e predador, mas elas competem entre si porque elas disputam o mesmo recurso, e esse recurso é limitado. O que pode ser o mesmo recurso? Espaço, alimento, bom, o que estiver ali no ambiente que elas estão. O legal desse modelo é que ele nasceu na ecologia, duas populações disputando o mesmo recurso. Mas ele também serve para discutir coisas de economia. Quando você tem duas empresas disputando a mesma clientela, o mecanismo é o mesmo, de disputa e de divisão do recurso disponível, seja alimento, seja espaço. Bom, eu não vou analisar, resolver matematicamente as equações diferenciais, mas para quem quisesse estudar um pouquinho mais de matemática, o modelo, quando ele estiver formulado em termos matemáticos, tem essas duas equações, sempre a variação, a taxa de variação das populações, MN, que são proporcionais a MN por uma certa função que tem que ter propriedades. As propriedades do modelo é que a derivada parcial aqui, para quem já sabe o que é derivada, quem não sabe o que é derivada, pula essa parte. Quando uma população, o significado disso ser negativo é que quando a população N cresce, a população M tende a crescer menos e vice-versa. Tá? Então é isso que significa essa derivada negativa. Outra hipótese é que populações grandes inibem o crescimento, que elas já têm uma restrição porque elas estão disputando um recurso limitado. E quando uma população desaparece por qualquer razão, a população que fica sozinha segue a dinâmica populacional que nós discutimos num outro vídeo, que é aquele vídeo em que nós falamos do potencial biótico, da capacidade logística, segue aquele modelo quando uma população estiver sozinha. O legal é que a análise matemática, que eu não vou fazer aqui, ela vira matemática, Depois que os matemáticos conversam com os biólogos e montam esse modelo, isso vira matemática. E aí sabe como é que é feita a análise? Que eu só vou contar o resultado para vocês. Mas é assim, olha-se o que a gente chama de curva de nível, imagem inversa do zero, por essas duas funções aqui que estão regendo esse fenômeno. Quando essas funções valem zero, é porque as derivadas valem zero, e aí a gente descobre um ponto que é um ponto de equilíbrio. E fazendo um zoom nessa região, a gente conclui, usando estas propriedades, eu não vou fazer isso porque senão ficaria uma aula de 40 minutos de derivadas, mas usando aquelas propriedades e fazendo um zoom aqui, o que o modelo matemático diz é que essas populações convergem para esse ponto de equilíbrio. Então, o que o modelo mostra é que a tendência, o normal, o que mais ocorreria é que quando duas populações disputam o mesmo recurso limitado, elas vão se ajustando em termos de número de indivíduos e normalmente vai-se para um equilíbrio. Essa é a análise matemática. Mas agora eu pergunto para o meu amigo biólogo, de nada adiantaria o modelo dizer que tem um equilíbrio se os biólogos não observarem situações parecidas na natureza, no mundo real. E aí, Eduardo, essa ideia de que as populações disputando o mesmo recurso poderiam achar situações de coexistência em equilíbrio, ela é observada? É observada, é observada. Então conta pra gente como... observar muito isso num ambiente marinho, nas áreas de costões rochosas. Mas eu quero saber os detalhes disso. Vamos lá? Vamos lá. Olá, pessoal do BioCrio e os assinantes do Professor Possani, o canal do Professor Possani.
Vamos dar uma olhadinha, referindo-se à aula que o professor Possani acabou de falar para vocês, no aspecto biológico das equações relacionadas à competição entre indivíduos de diferentes espécies. A gente chama de competição interespecífica entre indivíduos de diferentes espécies. Então vamos considerar inicialmente uma área, gente, olha só, uma área de um costão que nós vamos chamar simplesmente de costão rochoso, tá? Nesse costão rochoso são áreas em que você tem, por exemplo, no litoral de São Paulo, nós temos uma grande diferença entre o litoral norte e o litoral sul de São Paulo. O litoral sul de São Paulo, ele apresenta uma planície litorânea de cerca de 20 quilômetros entre a Serra do Mar e o oceano. Já no litoral norte, a região de São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, praticamente inexiste essa planície litorânea. Então, a base da Serra do Mar já encontra o oceano. E o embate das ondas, formando o chamado intemperismo hídrico, moldou toda a região do continente, formando grandes áreas de costões rochosos. Praias são pequenas e entre uma praia e outra você tem uma área grande de uma costa rochosa. É sabido que num período de 24 horas existem duas marés altas, chamadas de marés cheias, e duas marés baixas, que são chamadas marés vazantes. O período entre uma maré alta e uma maré baixa varia, em média, no mundo inteiro, de 6 em 6 horas. Então, num determinado momento, numa área de costão rochoso, eu vou estar no limite mais alto da maré. Essa maré eu vou chamar de maré 1.0. E eu vou ter a maré mais baixa, que é a maré chamada de maré 00. Porque no mundo, tá, foi postulado que a lâmina de água entre a maré mais alta e a maré mais baixa é de cerca de aproximadamente 1 metro. Entretanto, a área que vai ser descoberta no momento da maré baixa vai depender literalmente da geomorfologia, da declividade oceânica. Nesses ambientes habitam organismos que são chamados organismos bentônicos. Nos ambientes aquáticos encontramos 3 categorias de organismos. Organismos planctônicos. O que é um organismo que faz parte do plâncton? É aquele organismo que está flutuando na água, totalmente submerso. Não apresenta natação ou, se a apresenta, ela é ineficiente, vencida por ondas, por correntes, por marés. Os seres planctônicos não necessariamente são seres microscópicos. Existem seres grandes, como por exemplo algumas espécies de medusas, que não nadam com eficiência e também vão fazer parte num momento da sua vida do plâncton. O plâncton é dividido em 2, o fitoplâncton, que corresponde às algas, e o zooplâncton, que corresponde aos organismos, quer seja na sua forma adulta ou em suas formas larvais. Já o indivíduo que faz parte da forma larval, ele num determinado momento da vida cresce e ele vai fazer parte do nécton. O que são organismos nectônicos? São aqueles que nadam com eficiência. Peixes ósseos adultos, peixes cartilaginosos, mamíferos aquáticos são animais que nadam com eficiência, seres nectônicos. O que nos importa agora são os seres bentônicos. Um organismo bentônico é todo organismo que está apoiado junto a um substrato. Esse substrato pode ser um substrato consolidado, uma pedra, uma rocha, ou um substrato inconsolidado, areia, o lodo. Essas espécies bentônicas podem ser espécies vágeis, que vagam nos fundos oceânicos, como por exemplo um camarão, como por exemplo um caranguejo. E eu tenho os seres que são seres sésseis, ou seja, o organismo bentônico séssil, parado, que está fixo ou ao substrato inconsolidado ou ao substrato consolidado. No entanto, é importante saber que nos substratos consolidados ou inconsolidados, se um organismo vive acima do limite mais alto da maré, esse organismo vive numa região que é chamada região de
mesolitoral, acima do limite mais alto. Um bichinho chamado popularmente de baratinha da praia é um animal que vive somente de respingos de água, então somente aqueles respingos d'água que batem no costão rochoso já são suficientes para manter esse organismo vivo. Existem animais que nunca podem estar descobertos, são os animais que vivem abaixo do limite mais baixo e, portanto, vivem no chamado infralitoral. E existem os animais que ocorrem na zona entre marés, também chamada de zona intertidal ou chamada aqui pra gente de mesolitoral. Entre as espécies que vivem no mesolitoral, nós encontramos esse organismo meio esquisito aqui, ó, tá? Esse organismo, ele é vulgarmente conhecido por craca. A craca, gente, olha só, ela é um organismo que pertence ao grupo dos crustáceos, ou seja, parente do siri, do caranguejo, da lagosta, da tamarutaca. Só que, diferentemente desses animais ditos anteriormente, esse organismo aqui é um organismo séssil. É um organismo parado, pequenininho, tá? Que vive junto às costas rochosas, ocupando a região do mesolitoral. Existem numerosas espécies, só que aqui no Brasil, aqui no litoral de São Paulo, nós encontramos duas principais espécies. Uma espécie que recebe o nome de Quitámalus, tá? E uma outra espécie que recebe o nome de Balanus. Os bálanos e os quitálamos são organismos que vivem na região do mesolitoral e eles fixam-se, olha só, junto ao substrato, e à medida que eles vão se fixando junto ao substrato, esse organismo, tá, quando está na forma adulta, veja bem, ele é um camarão deitado, tá? Sendo que as patas dele se modificaram em estruturas que são denominadas de cirros. E por meio desses cirros, ele vai esterilizar, ele filtra a água do mar e joga o alimento aqui nessa região, aonde existe a boca desse indivíduo. Aqui ele vai passar pelo trato digestório e aqui vai exteriorizar o ânus, aonde através do ânus ele elimina para o meio os dejetos da sua digestão. Esse organismo ele é um organismo monoico, oikos, casa, uma casa. Esse organismo é popularmente chamado de hermafrodita. Nós notamos aqui a presença do ovário, tá? E nós notamos aqui a presença do testículo desse organismo. Então essas espécies, elas reproduzem-se sexuadamente junto à área de costão rochoso. Na verdade, os quitámalos, tá? Que são as cracas menores, elas apresentam uma certa distribuição geográfica, pode dizer assim, ó, nesse ambiente, onde elas ocupam, olha só, a região do mesolitoral mais a parte superior. Por quê? Porque essas espécies utilizam-se, por exemplo, de uma estratégia de ficar junta uma da outra, muito grudadinho. Então, se um animal fica muito junto ao do outro, mesmo com a baixa-mar, aquela pequena lâmina de água forma um pequeno oceano privado, evitando o grande ressecamento desse organismo. É uma estratégia, tá? Onde esse organismo vão, olha só, ocupar essa região e, utilizando-se dessa estratégia, eles conseguem viver nesta parte superior, aonde, tá, a área de ressecamento vai ser maior. Esses animais que vivem nessa porção, eles conseguem viver mais tempo descobertos de água. Já os bálanos, eles também são cracas um pouquinho maiores, e essas cracas um pouquinho maiores, elas não têm tanta essa estratégia de ficarem juntinhas umas das outras. Portanto, a capacidade de evitar o ressecamento dessa aqui é ligeiramente menor do que essa, fazendo com que esses organismos, veja bem, tá, que eles vivem no mesmo ambiente, eles vivem no mesmo habitat. Num determinado momento, tá, eu tive na evolução uma distribuição maior das espécies que suportam o ressecamento na parte superior e as que suportam menos ressecamento na parte inferior. Elas estão competindo
por esse ambiente, por água, por nutrientes, mas elas ao longo do tempo acabaram se isolando, uma na parte inferior do mesolitoral e outra na parte superior do mesolitoral, fazendo com que essas espécies, embora possam competir nesse ambiente, houve aqui inclusive, uma intersecção entre alguns, mas são poucos indivíduos. A maioria dos bálanos vive na parte inferior e a maioria dos quitâmalos vive na parte superior. Eu acho que fecha esse aspecto da biologia e da matemática com você, Possani? Sim. Mas... O que é interessante observar aqui é que eles estão em equilíbrio, no mesmo habitat, duas espécies e que acharam um equilíbrio conforme o modelo indicava que teria. Muito bem. Muito legal isso, né? Interessante. Essa é mais uma aula de biomatemática do canal do professor Possani e do canal BioCrio. Espero que você tenha curtido. Suas considerações finais? Já está feito. Nada mais a acrescentar. Então tá ótimo. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente.